Eu escutava tudo que o meu pai fazia com a minha mãe dentro do quarto. O meu pai, a gente só se aproximava dele quando ele chegava e chamava a gente. Se ele não chamasse, a gente ficava no nosso canto. Toda vez que o meu pai chegava em casa, que ele queria algo com a minha mãe, não importava a hora. Podia ser meio-dia, podia ser 3 horas da tarde, não importava o horário. E se a gente estivesse em casa ou não, ele falava sempre assim: vai pro quarto que o pai vai se ocupar. E daí a gente ia pro quarto, a gente nunca escutou a mãe reclamando de nada, falando nada sobre o assunto. Só que dentro do nosso quarto, a gente escutava tudo que eles faziam passo a passo. Ele falava alto, às vezes a gente escutava alguns gritos e a gente não entendia realmente o que estava acontecendo, né? Se ele estava machucando a nossa mãe ou era outro tipo de coisa que estava acontecendo, né? E daí toda vez que ele chegava, ele fazia isso. O meu pai sempre sustentou a minha mãe, ela nunca. Eu tinha 13 anos. Eu era a mocinha da casa, como a minha mãe falava. Eu entendia mais do que os meus irmãos, que eram os irmãos mais novos, né? E daí, um certo dia, quando meu pai foi trabalhar, eu observei que a minha mãe estava com marcas escuras na pele. A minha mãe era bem branquinha, né? Só que eu não falei nada, não perguntei nada, até porque a minha mãe, ela nunca deu esse tipo de liberdade para um filho chegar e perguntar por que estava tendo gritos no seu quarto, por que o meu pai falou tal palavra alto dentro do quarto. Então a gente não perguntava, tinha coisas que eu tinha vergonha de perguntar, por ser uma palavra muito forte, né? Tudo que eles faziam literalmente dentro do quarto, a gente escutava tudo. Porque o meu pai nunca teve isso de falar baixo, vou respeitar as minhas filhas ou os meus filhos. O meu pai nunca teve isso com ele. Um certo dia, a minha mãe, ela se posicionou. Assim que o meu pai chegou, ele falou assim pra minha mãe: eu quero falar com você lá no quarto. Aí olhou pra gente e falou: e vocês vão pro quarto, que o pai vai se ocupar, né? E daí ela olhou e falou: eu não vou, eu vou ficar aqui, as crianças ainda vão almoçar. Gente, ele deu um tapa, que ela caiu na hora. E daí a gente já correu pro quarto, que a gente ficou com medo do que ia acontecer, né? Ou que podia acontecer. E daí, do quarto a gente escutava. Só que nesse dia foi terrível, gente. Foi terrível. Meu pai fumava, ele levava 2 ou 3 carteiras pro quarto. Esse dia foi terrível. Quando a minha mãe saiu do quarto, a gente não saímos do